Sejam bem-vindos à cerimônia de abertura do 15º Congresso da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis, do 11º Congresso Brasileiro de AIDS e do 6º Congresso Latino-Americano de IST HIV/AIDS. Mais do que um evento científico, este encontro representa um marco de convergência entre ciência, compromisso social, humanidade e inovação. Um espaço onde os avanços do conhecimento caminham lado a lado com a escuta sensível, a empatia e o respeito à diversidade. As infecções sexualmente transmissíveis, outrora chamadas de doenças venéreas, passaram por uma profunda ressignificação, não apenas em seu nome, mas em sua abordagem. O termo ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, reflete um novo paradigma. Saímos da visão limitada de sinais e sintomas para uma perspectiva ampla, integrada e humana, que considera os aspectos clínicos, sociais, emocionais e culturais que envolve o tema. Durante esses dias, seremos guiados por 6 eixos temáticos centrais: prevenção, diagnóstico e tratamento, epidemiologia e vigilância, aspectos sociais e comportamentais, populações vulneráveis e equidade no atendimento, políticas públicas e integração de serviços e diálogos culturais, arte, história e humanidade, apresentados por meio de conferências, mesas redondas, cursos, oficinas e simpósios. Este congresso é, acima de tudo, uma celebração do conhecimento como instrumento de transformação social. É a união de vozes, saberes e trajetórias em busca de respostas mais humanas, mais eficazes e mais justas para os desafios das ISTs no Brasil e no mundo. Agradecemos a cada pesquisador, profissional de saúde, gestor público, educador, representante da sociedade civil e participante presente. Que este seja um tempo fértil de reflexão, diálogo e construção coletiva, e que daqui saiam não apenas novas ideias, mas novas alianças e compromissos com a vida, com a dignidade e com a saúde integral. Convido para que ocupem lugar junto à mesa de abertura às autoridades: Alexandre Padilha, Ministro de Estado da Saúde. Cláudia Mello, Secretária de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Christian Morales, representante da OPAS no Brasil. Mariângela Simão, Secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Edilber Pellegrini, presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Mauro Romero Leal Passos, presidente do 15º Congresso da SBDST, 11º Congresso Brasileiro de AIDS e 6º Congresso Latino-Americano de IST HIV/AIDS. Mônica Alonso Gonzalez, chefe da Unidade de HIV e IST Tuberculose e Hepatites Virais, OPAS Oaston. Angélica Espinosa Miranda, presidente da Comissão Científica dos Congressos. Beatriz Gridenstein, presidente da International AIDS Society. David Lewis, representante da União Internacional contra Infecções Sexualmente Transmissíveis. E Cleide Almeida,
representante dos movimentos sociais, presidente da Associação de Moradores e Amigos da Vila Mimosa. Convido a todos para a execução do hino nacional. Convido para fazer uso da palavra o presidente do 15º Congresso da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis, 11º Congresso Brasileiro de AIDS e 6º Congresso Latino-Americano de ST-HIV/AIDS, Mauro Romero Leal Passos. Boa noite a todas e a todos. Aqui estamos e devemos muitos agradecimentos. Seria infindável nominar todas as parcerias de tantos trabalhos em grupo. Então, representando as famílias das comissões científicas e palestrantes, as famílias das presidências da Sociedade Brasileira de DST, as famílias das presidências dos congressos da Sociedade Brasileira de DST, as famílias de todos os participantes, de todos os nossos congressos, desde o primeiro DST em Rio, no Hotel Glória, em 1996. Peço que seja entregue os nossos corações para Angélica Espinosa, Edilberto Pellegrini, Renata de Queiroz Varela e Cleide Antunes, representando todas as nossas amizades para essas pessoas que estão representando aquilo que eu falei, que jamais poderíamos estar aqui sem as nossas famílias, sem os nossos amigos, sem os nossos parceiros, trabalhando e acreditando. É para Edilberto, sim, o homem ganha flor também. Para Renata. Para Cleide, cadê a Cleide? Cadê a Cleide? Está lá, Cleide. Simbolizando, como eu falei, todos os nossos corações e as nossas gratidões. Nosso mestre de cerimônia, Jorge Oliveira, falou muito bem. Desejo apenas ressaltar que, junto com as adequações de nôminas, temos o dever de adequações de atitudes para com as pessoas, todas, sem exceções. Pois muitas vezes usamos nomes atualizados,
mas mantemos atitudes de séculos atrás. As doenças venéreas, as doenças sexualmente transmissíveis, as IST, HIV, AIDS, merecem tal respeito. Por favor, uns poucos slides para eu completar. Várias representações para nós e um dado interessante que merece uma reflexão. Essa minha fala tem muito para a gente refletir um pouco nessas telas que vivemos e telas que vão vir. Mais alguns anos nós não usaremos mais os smartphones, teremos outras coisas adequadas ao nosso olho que vão fazer tudo. Então a gente tem que imaginar nesse iluminismo que teve no século XVII, XVIII, que passou por uma revolução de adequações e envolvimentos para sair do empirismo, entrar na ciência, fazer reflexões e entender de uma vez por todas que as informações que chegam devem ser metabolizadas. Muitos daqui, né, Fábio, Draulio, vários colegas, Angélica, Adélia, que não está presente, Maria Ângela, Geraldinho, Maria Luísa, há quantos anos nós usamos esse diagrama? Quantos anos, quantas décadas que a gente sai lá de cima e não consegue fechar ali embaixo? Isso é sempre apresentado. Mas será que isso é cumprido? Será que isso é avaliado? Essas informações nós temos. Essas estimativas têm décadas das clássicas doenças sexualmente transmissíveis curáveis, diagnosticáveis e curáveis. Esses números mudam, mas quantos de nós já diagnosticamos hoje, esse ano, um tricomonas vaginalis? E não tem uma estatística mundial que não diga que é a doença mais prevalente de DST no mundo. Mas nós fazemos esse diagnóstico. Os números mudam, são atualizados, mas a cada dia, 1 milhão de doenças sexualmente transmissíveis são diagnosticadas. E tricomonas, por exemplo, eu podia ficar aqui minutos e minutos falando de todas as outras. No nosso Brasil, só uma é de notificação, que é a sífilis. E a gente tem estudos, mas precisa avançar. E aí eu fico me perguntando, quando leio vários artigos, jornais, ciência, olhem o que nós estamos enxergando. De um lado o telescópio Hubble, do outro James Webb, nós estamos enxergando a trilhões e trilhões e trilhões de quilômetros. Nós já estamos com foto dessa maneira. E muitas das vezes a gente não consegue enxergar uma grávida que passa na nossa rua, no nosso posto, para fazer o diagnóstico e o tratamento ao nosso paciente com N outras doenças, não é só DST. Nós estamos enxergando isso. Basta ter informação. Claro que a gente tem que ter informação, mas nós estamos fazendo o que com elas? Muitas das vezes são pardas, muitas das vezes moram em periferia, muitas das vezes têm escolaridade baixa. E o que eu faço com elas em termos de DST, HIV? Nós temos que evoluir. Isso tem 50 anos da lei de notificação compulsória. E ela só foi criada para que, frente a uma doença de notificação compulsória, a autoridade sanitária vai investigar onde foram feitas ou não foram feitas, foram encontradas as perdas de oportunidades. E esse é o nosso dever. Nós temos as estatísticas, temos que melhorar. Hoje aqui vai ser dado um exemplo muito grande, de grande melhora, de grande afinco de todas as camadas que nós temos. E de uma vez por todas entender
que não é antibiótico só, não é um diagnóstico só. A saúde única envolve muitas situações. Não só um posto de saúde, não só um diagnóstico. É um conjunto de coisas que, por incrível que pareça, aquele iluminismo do século XVII está precisando, talvez, de um novo iluminismo, porque a gente está brigando por uma saúde única versus os negacionismos que a gente enfrenta todo dia. Hoje, meu querido amigo, colega de profissão, de profissões, né? De médico e professor, vai nos falar sobre medicina, arte, humanidade, que a gente precisa praticar essas habilidades. Medicina é chamada de arte, e arte merece um conjunto de situações para que a gente entenda. Quando a gente vê um ator, uma peça, um filme, ele não está ali só falando aquilo, você tem que enxergar aquilo e praticar e ter algumas habilidades que, de uma maneira muito boa, Angélica e Dilbera, a comissão científica do Congresso abriu para que tivesse uma fala sobre humanidades, nessa era que a gente está vivendo de digital. Hoje, eu entro em alguns ambulatórios e não vejo mais um médico, uma enfermeira, olhando o doente, ele olha a tela do computador. Ele não sabe o nome. E se o computador não abrir, como aconteceu no outro dia na Inglaterra, ninguém ficou internado. A emergência não abria porque não tinha a tela do computador. E a gente precisa encontrar os motivos para a gente falar sobre isso. Para terminar, vai o presente da Sociedade Brasileira de DST, por favor. É um presente nosso, está aqui o QR Code, vai ser aberto o QR Code para um livro de arte e história que um grupo muito grande, tem um parceiro muito grande do jornalismo, da comunicação social, que é o Tiago Petra, que está acabando de montar a exposição, e é um livro aberto, é um livro que fala de arte, que fala de história, que fala de memórias. Muitas das vezes a gente vê uma paciente com sífilis, com HIV, com hepatite, e não consegue perceber o que ela tem na cabeça, o que passa na cabeça de uma pessoa que com o diagnóstico de sífilis vai ficar com sífilis a vida toda no sangue. Tá claro? Então esse livro está aberto, está sendo lançado aqui em primeira mão, para que vocês, todos os inscritos, possam ver. Mais uma vez o QR Code. E muito obrigado a todos. Agradecemos as falas do presidente Mauro Romero Leal Passos. Fará uso da palavra a representante dos movimentos sociais, presidente da Associação de Moradores e Amigos da Vila Mimosa, Cleide Almeida. Boa tarde a todos, a todas e a todas. Sou Cleide Almeida, assistente social e gerente de projeto da área de prostituição na Vila Mimosa, Rio de Janeiro. Para quem não conhece a Vila Mimosa é uma área de prostituição, de resistência e luta, e de empoderamento e feminismo das mulheres da área da prostituição dentro do nosso município. Quero agradecer aqui a organização do Congresso. Esse Congresso estava sendo esperado por muito tempo. Eu mesma, já faz um tempo que eu não tenho participado do Congresso, porque a gente precisa de investimento para que os movimentos sociais estejam presentes. Eu sinto a falta aqui de muitas e muitas companheiras que aqui hoje não estão, porque não puderam patrocinar a sua chegada até aqui. Temos aqui a história da década de 80, quando começou a se manifestar a AIDS no Brasil. E a gente que trabalha na ponta, junto com as prostitutas, com a comunidade, a gente sente muita falta do investimento que deveria acontecer, que parou de acontecer depois dos anos de 2020. Né? 2020 não, porque o último projeto que a gente teve na Vila Mimosa foi em 2005, de DST e AIDS, patrocinado pelo Ministério da Saúde. Nós ficamos com um projeto durante 5 anos, chamado Gatinha Mimosa,
na linha de frente e combatendo e levando educação sexual para todas as mulheres. A história não só se repete na área da prostituição, Rio de Janeiro, Belém do Pará, como Lourdes Barreto, a nossa companheira ali, ó, que enfrentou os garimpos, levando informação, educação sexual para todo o município da área dela. Só um projeto de Lourdes Barreto foram 180 municípios que ela participou dessas ações, levando educação sexual para todos, não só do garimpo, mas para as comunidades. Temos a nossa amiga, companheira aqui também, lá da Mulheres Guerreira, de Campina Grande. Desculpa, pessoal, mas eu tenho que falar das minhas companheiras, porque é um enfrentamento constante. A gente sem grana para se movimentar, para participar de conferências, de simpósio, então a gente tem que falar delas. Está aqui Betânia, de Campinas. Aqui está a nossa amiga aqui da Paraíba, Milena, e nossa amiga aqui também, Clã das Lobas, que eu amo esse nome, que tem um trabalho perfeito dentro das redes hoteleiras, do Sobe e Desce de Minas, de BH, né? E tem aqui nossos amigos aqui do Fórum de ONG AIDS, todas essas pessoas que lutaram durante décadas para combater a AIDS e trabalhar as questões da DST. Hoje a gente está meio que fragmentado, a gente está sem apoio para buscar e trazer de volta essa educação que a gente precisa de base, aonde a gente trabalha. Se não fosse o movimentos sociais, o Congresso não existiria, porque são movimentos sociais que trabalham na ponta, que levam a resposta e traz para os congressos, para a política, traz a resposta do que a gente necessita. Foi o Fórum de ONG AIDS, um movimento social que trabalhou, lutou e fez com que a política pública chegasse ao soro positivo, o retrovirais gratuito, porque isso é cidadania e direitos humanos. E a gente precisa se mobilizar, trazer de volta esse movimento, porque hoje os jovens estão transando sem camisinha e a doença está se proliferando. Nas DSTs, a gente sempre que fala da saúde integral da mulher, a gente leva para ela também essa educação. Por exemplo, o PrEP hoje, ele foi lançado acho que em 2017, muita gente ainda não sabe o que é o PrEP, então a gente precisa de divulgação em massa, né? As pessoas precisam saber, conhecer o que significa o PrEP. Nós, dentro da Vila Mimosa, nós temos uma parceria que já há 3 décadas, o Dr. Moser, que é uma pessoa que trabalha conosco essas quase 3 décadas, levando educação sexual para essas meninas, realizando preventivo. Ele é um voluntário, um amigo. Está ali, doutor Moser. O senhor merece todo o carinho dessa área de prostituição, não só da Vila Mimosa, mas do Brasil, porque é difícil, é muito difícil falar de prostituição, e não só eles também sofrem o estigma da prostituição, porque quando se fala da saúde da mulher, que é a trabalhadora sexual, ele também sofre, porque as pessoas criticam o trabalho, né? Porque são um tipo de pessoas que eles não tratariam. E a gente precisa desse apoio. No Rio de Janeiro, por todo o Brasil, a gente precisa de apoio, investimento, para que os movimentos sociais consigam se movimentar e levar aquilo que toda a comunidade precisa, a educação sexual. A gente precisa se prevenir, levar para essas crianças, para esses adolescentes, os riscos que estão correndo. Não é só a AIDS, o DST que está aí, a gente tem outras doenças acontecendo. E a gente precisa, ministro, de investimento. A gente está com pessoas que deveriam estar aqui e não estão porque não tiveram como custear suas passagens. É isso para todos vocês, um bom evento para todas nós. Eu não tenho muito o que falar, porque, assim, se for, me deram só 3 minutos, mas se deixar o microfone, eu vou ficar aqui o tempo todo. E, assim, são tantas coisas para falar, agradecer à Secretaria Estadual de Saúde, que tem sido uma parceira aqui, a Juliana, que tem nos ajudado. A gente vai buscar nas secretarias, material educativo não tem. O município do Rio de Janeiro tem sido também um parceiro nosso, na figura do Dr. Daniel Sorança, que eu acho que não está aqui, mas ele tem patrocinado um atendimento de 15 em 15 dias na área de prostituição da Vila Mimosa. Só que a gente não está atendendo mais só a Vila Mimosa, a área de prostituição, a gente está atendendo a comunidade, né? Assim que a gente começou na década de 80 a trabalhar,
a gente começou a levar isso para dentro das universidades, falar com os professores, com os alunos, levamos isso para as escolas, e a gente quer continuar levando o nosso trabalho a todo canto do Brasil. É preciso se cuidar, é preciso garantir a cidadania de toda essa população. E não deixando de agradecer ao doutor Mauro Romero, que ele insistiu que eu viesse falar. Dr. Mauro Romero tem feito um trabalho magnífico também na Vila Mimosa. Na década de 90, ele foi grande palestrante e sumiu. Mas aí, de repente, Dr. Mauro, de 3 anos para cá, no período pandêmico, ele me aparece, né, levando uma proposta de pesquisa e levando a vacina do HPV, que é coisa que quase ninguém tem acesso. Vacinou 180 mulheres na área da prostituição, da vacina do HPV, voltou agora fazendo a mesma coisa. Só que, ministro, essa vacina tem que ser disponibilizada para toda a população. Em 2002, quando a gente foi para levar algumas meninas de programa para tomar a vacina da hepatite, ela tinha que se identificar como prostituta. E eu, quando disse que eu era da Vila Mimosa, eu vi na fila as pessoas se afastando, como se eu tivesse uma praga. E é essas vacinas que deixaram de dar em toda a população, porque priorizaram as idades e as pessoas não chegaram até ela, essa vacina, a maioria, foi para o lixo, porque ela estava prestes a vencer. E aí, muitas mulheres não conseguiram se vacinar por conta disso. Então, essas vacinas que estão disponibilizadas, por favor, disponibilize para a área de prostituição, para todo o Brasil. Obrigado a todos vocês, uma boa conferência. Muito obrigado. A representante dos movimentos sociais, presidente Cleide Almeida. Ouviremos a presidente da Comissão Científica do 15º Congresso da SBDST, 11º Congresso Brasileiro de AIDS e 6º Congresso Latino-Americano de ST HIV/AIDS, Angélica Espinosa Miranda. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês, porque esse congresso é feito para vocês e por vocês. E aí eu não sei se os slides da comissão científica, se você pode tentar passar, porque uma coisa importante a dizer que essa construção desse programa foi uma construção coletiva. Nós tivemos 6 eixos de atuação com profissionais de diversos saberes, porque a ideia era construir um tipo de programa voltado para a atenção integral à pessoa, com IST, com HIV, com hepatites virais, porque o que a gente quer é, assim, trazer todo o resgate de toda uma história, como o Mauro Romero mesmo disse, que desde 96 que esse congresso ocorre a cada 2 anos, a gente vê que agora nós estamos no ano ímpar, porque um grande parceiro é o Departamento de HIV/AIDS, e um ano a gente fez a mudança de ano para alinhar com o Ministério da Saúde. Mas aí, desde 96, que a gente tem trabalhado em conjunto, a gente se encontra sempre a cada 2 anos, e a ideia é fazer o resgate de toda essa história e aproveitar de toda essa experiência, dos acertos e dos erros, e aí fazer todo esse planejamento da inclusão de novas tecnologias e de toda a questão social. Então, essa construção conjunta só é possível porque nós estamos aqui reunidos. E eu espero que durante esses 3 dias a gente possa trocar muitas experiências, aprender um com os outros e que a gente possa realmente trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas que têm infecções sexualmente transmissíveis, que têm HIV/AIDS, que têm hepatites virais. Porque a nossa função aqui é para servir essas pessoas, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E aí, esse sentido, a gente une a ciência, a gente une toda a questão social, toda a questão cultural, porque essa construção desse programa, que foi construído junto, a ideia é ter uma atenção integral à saúde, indo no alinhamento com o Sistema Único de Saúde, que sempre foi o nosso guia. Eu não vejo o slide, deve ter dado algum problema. Eu queria que as 6 pessoas se levantassem. A Maiara Seco, a Mariângela Freitas, a Elucirgir, o Tiago Petra, eu não sei... Isso, são os 6 eixos, obrigada, Mariângela, porque isso para mostrar, e a Pâmela Gaspar, que eu tenho que falar, que é a nossa maravilhosa, porque a Maiara Seco e a Pâmela é a nova geração. E aí,
eu aproveito a falar dessa construção, que essa construção ainda tem um 7º eixo, que se chama Departamento de HIV, AIDS, hepatites virais, tuberculose, que eu não posso esquecer, né? Porque a gente tem uma parte da programação que foi construída pelo DAT, com a coordenação da PAMLA, da Coordenação Geral de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis, que fez toda a orquestra dentro do departamento. Mas a gente anda tão em sintonia que quando hoje a gente olha esse programa, eu duvido que vocês vão conseguir ver o que foi feito pela comissão científica e o que foi feito pelo DAT. Porque mostrando que a nossa sintonia é construir junto e olhar os diferentes saberes. Eu desejo um excelente congresso a todos nós e que a gente possa, na sexta-feira, estar um pouco mais avançado no nosso dia a dia do tratamento das IST do que a gente está hoje. Um excelente congresso para todos nós. Tá? Agradecemos as palavras da presidente da Comissão Científica, Angélica Espinosa Miranda. Ouviremos o presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis, Edilber Pellegrini. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor ministro Alexandre Padilha. Em seu nome, cumprimento a todos os presentes da mesa e da abertura desse nosso congresso. Com grande alegria que damos início a esse congresso, um encontro que reúne diversos profissionais da saúde, que dedicam suas vidas ao combate das infecções sexualmente transmissíveis, seja no campo do diagnóstico, do tratamento, da pesquisa, da prevenção ou do acolhimento humano. Inicialmente, eu quero expressar a excelência dos temas e dos palestrantes convidados, o que demonstra o brilhantismo do trabalho da Comissão Científica, a qual homenageio na pessoa da professora Angélica Espinosa Barbosa Miranda. Nessa abertura, queremos resgatar não apenas os avanços da ciência, mas também a memória e o espírito daqueles que, mesmo séculos atrás, ousaram pensar e questionar os mistérios das doenças que nos desafiam até hoje. Como, por exemplo, o médico, filósofo, poeta e astrônomo veronês do século XVI, Girolamo Francastoro, que todos conhecem pela obra poética Sífilis Sive Morbus Gallicus, onde ele descreve com detalhes e sapiência a sífilis. Recentemente, em um exercício de homenageação literária, o presidente desse congresso, professor Mauro Romero, recebeu uma carta do Girolamo Francastoro. Surpreso, mas sempre crédulo, que a humanidade vencerá seus desafios, nosso amigo Mauro Romero responde a Francastoro por outra carta posta nas nuvens digitais. Essa ligação é secular, já ocorre há algum tempo, pois, por vezes, Mauro Romero até se transfigura no próprio Girolamo Francastoro para sensibilizar a todos da necessidade de combate às doenças sexualmente transmissíveis, e, em particular, a sífilis congênita. Ambas as escritas, denominadas em latim Literis Perseveratioribus, ou Cartas entre os que perseveram, estão presentes no livro Sífilis ou Mal Perpétuo, que todos nós acabamos de receber, editado e escrito por Mauro Romero e Tiago Petra. Entretanto, Girolamo Francastoro agora escreve a todos nós, profissionais aqui reunidos, convidando-nos a refletir sobre o valor da ciência, da compaixão e da união de esforços. Clamo a todos para ouvir com o espírito aberto a leitura dessa carta e que ela nos sirva de inspiração para os dias que teremos pela frente e para os caminhos que ainda trilharemos juntos. Carta imaginária de Girolamo Francastoro aos congressistas do Congresso Brasileiro de DST. Dignos congressistas, médicos, enfermeiros, biólogos, psicólogos, assistentes sociais, cientistas e todos os profissionais devotados à causa das doenças sexualmente transmissíveis. É com atenção que vos dirijo essas palavras, ainda que por uma voz emprestada, atravessando os séculos de história, para encontrar em vossos corações e inteligência a centelha que nos une, a luta incessante contra o sofrimento humano. Sou o Girolamo Francastoro, médico de Verona, filho de um tempo em que as doenças eram sombras misteriosas interpretadas como castigos divinos ou frutos do acaso. Em minha época, quando a sífilis assolava as populações europeias, dei-lhe o nome em versos, Sífilis Sive Morbus Gallicus, e busquei compreender não apenas seus sinais no corpo, mas o caminho invisível que a transportava de um homem a outro.
Foi no século XVI que propus a existência de Seminária Contagio in Um, as minúsculas sementes do contágio, antevendo com a imaginação e a razão aquilo que vós hoje chamais de micro-organismos. Recentemente escrevi uma carta a um de vossos grandes mestres, o professor Mauro Romero, figura de honra e pilar da vossa jornada científica. Nela, manifestei tanto meu pesar quanto a minha esperança. Pesar porque, mesmo com o avanço do saber, a sífilis permanece entre vós e, mais doloroso ainda, atravessa o ventre materno para marcar com dor os recém-nascidos. Esperança porque jamais a humanidade teve em mãos tantos instrumentos para evitar tal tragédia. A todos vós que aqui nos reunis, vindo de diferentes cantos, especialidades e experiências, digo com fervor, nunca subestime o poder de sua união. Quando o médico diagnostica precocemente, quando uma enfermeira orienta com empatia, quando o biólogo desvenda a genética do agente infeccioso, quando o psicólogo acolhe sem julgamento, quando o assistente social alcança os invisíveis da sociedade, todos, absolutamente todos, estão tecendo a mesma rede, a rede da prevenção, do cuidado e da dignidade humana. Vejo com os olhos encantados que nos vossos dias o conhecimento já não repousa apenas nos gabinetes dos doutos, mas se espalha em redes, circula em periódicos abertos, atravessa as conferências e encontra eco nos leitos dos hospitais, nas salas de acolhimento, nas comunidades vulneráveis. A ciência, outrora privilégio de poucos, hoje é patrimônio que deve servir a todos. Mas permitam-me um alerta, que vem não do ceticismo, mas da observação histórica. A ciência avança sim, mas o sofrimento persiste onde há desigualdade, onde a estigma cala as vozes, onde a vergonha impede a busca por ajuda. Lutai, pois, não apenas com instrumentos e saberes, mas com compaixão e compromisso social. Porque não basta curar úlceras, se não se curam também as feridas da alma. Congresso após congresso, encontro após encontro, publicai vossos achados, escutai as vozes das populações afetadas, dialogai entre vós com espírito aberto e jamais percais de vista aquele que, por trás das estatísticas e das tabelas, ainda aguarda por alívio. Que os frutos desse congresso possam fortalecer a prevenção, melhorar o diagnóstico, aprimorar o tratamento e, sobretudo, ampliar o acolhimento humano. E que talvez, num futuro não tão distante, a transmissão vertical da sífilis e de tantas outras infecções seja apenas uma lembrança das páginas superadas da história. Deixo-vos, pois, meu testemunho e minha admiração e que o vosso trabalho permaneça como farol para gerações futuras, lembrando que ciência e humanidade caminham de mão dadas. Verona, Itália, eternamente, abril de 1553, Girolamo Fracastoro, muito obrigado. Aproveite o máximo o nosso congresso. Os nossos agradecimentos pelas palavras ao presidente Edilber Pellegrini. Fará uso da palavra o representante da União Internacional contra Infecções Sexualmente Transmissíveis, David Lewis. Caro Ministro da Saúde e colegas do Ministério da Saúde do Brasil, representantes do Estado e município do Rio de Janeiro, o presidente da Sociedade, Edilber Pellegrini, e Mauro Romero, meu amigo e presidente do Congresso. Obrigado por esta oportunidade de dizer algumas palavras em nome do professor Joan Dillon, a presidente da União Internacional contra Infecções Sexualmente Transmissíveis, a IUSTI. A IUSTI é a sociedade profissional mais antiga do mundo dedicada ao controle de DST. Foi criado em 1923, está na lista do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e é uma organização oficial não governamental em status consultivo da Organização Mundial da Saúde. Estou muito feliz por a USTI ter sido convidado para contribuir como palestrantes para o programa científico.
Embora muitos países tenham feito excelente progresso em termos de controle da HIV, o mesmo não é verdadeiro para as DSTs. Estamos vendo aumento preocupantes na incidência de sífilis, incluindo sífilis congênitas, e gonorreia nas populações prioritárias e gerais. Novos DSTs também estão surgindo e criando desafios para a saúde pública. Por exemplo, a recente epidemia de Mpox. Também estamos enfrentando desafios de tratamento como o impacto da resistência antimicrobiana. Eu penso agora é um momento crítico para os programas de controle da HIV e DST, à medida que o financiamento global reduz. O Serviço de Saúde do Brasil liderou o caminho em termos de trabalho em parceria com as ONGs, para tentar obter os melhores resultados de saúde. Estou ansioso para aprender mais sobre sucessos locais e novas soluções para o controle da HIV-DST nesta conferência. Em nome da IUST, desejo a todos um congresso de sucesso. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos ao presidente David Lewis e por nos brindar com o discurso em língua portuguesa. Muito obrigado. Fará uso da palavra a presidente da International AIDS Society, Beatriz Grindstein. Boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Cumprimento o Dr. Padilha, ministro da Saúde, doutora Mariângela, os demais membros da mesa, secretária Cláudia e todos os presentes. Gostaria simplesmente de dar boas-vindas a todos para esse congresso. É de extrema importância para nós. Eu sou pesquisadora da Fiocruz, que é a minha casa, de extrema importância para todos nós, que nós tenhamos esse amplo fórum de discussões sobre as ISTs e as suas interações com a epidemia de HIV. E, então, considero que a gente tem um congresso tão bem estruturado, onde esses importantes eixos que a professora Angélica comentou vão ser amplamente discutidos e trazer à luz as novas estratégias, as novas tecnologias que a gente tem hoje também de prevenção às ISTs, ou seja, não só diagnosticar e tratar, mas também um novo momento onde a prevenção das ISTs, inclusive o uso da doxipep, possa ser discutido, pois também está em vias de ser implementado pelo nosso Ministério da Saúde. Então, eu gostaria de saudar a todos, desejar um ótimo congresso e, muito em breve, vamos falar, então, sobre o lançamento da nossa conferência do ano que vem. Então, fica para vocês essa nova fala que eu vou ter daqui a pouquinho. Muito obrigada a todos, foi um prazer. Muito obrigado, presidente Beatriz Grindstein. Fará uso da palavra a chefe da unidade de HIV, IST, tuberculose e hepatites virais da OPAS, Washington, Mônica Alonso Gonzalez. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar o ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Em seu nome, cumprimento os demais integrantes da mesa e os participantes do evento do Congresso de Sociedade Brasileira de DST, do Congresso Brasileiro de AIDS e Congresso Latino-Americano de IST e AIDS. Ainda estou a aprender português, então vou falar espanhol. Reciban un cordial saludo. Hoy celebramos un hito fundamental, la entrega que ocurrirá del dossier para la certificación de la transmisión materno-infantil del HIV. Este momento
este momento es fruto del compromiso, del liderazgo político y el trabajo incansable de muchas personas, entre ellas también de los equipos de salud del nivel de la población y de la comunidad y de la sociedad civil. Brasil está haciendo historia, porque de todos los países, 19 que han logrado la certificación de la eliminación de la transmisión materno-infantil, y esperamos que próximamente 20 con Brasil, Brasil se posiciona como el país más grande, más poblado, que logra este hito. Este logro en un país tan grande y con tanta diversidad, que muy seguramente ha enfrentado muchos retos, lo ha hecho con una estrategia de abajo para arriba. Desde el 2018, que se implementó la estrategia de certificación subnacional y los celos, oro, plata y bronce, involucrando a todas las personas. Quiero destacar que Brasil ha logrado alcanzar ya el impacto necesario para la eliminación de la transmisión materno-infantil del HIV. Con esta entrega del dossier, lo que está haciendo es dar un paso más en traducir ese impacto en evidencia, una evidencia a nivel mundial para recibir ese reconocimiento. Desde la OPS, desde la OPAS, reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando a su lado hacia la validación y más allá. Y por último, también agradecemos la invitación a la OPAS al congreso tan importante para falar de la sífilis y juntos dialogar y aprender sobre estrategias para hacer frente al incremento en todas las Américas sobre la sífilis y la sífilis congénita. Seguiremos atentos y comprometidos en el diálogo técnico de los próximos días, que es esencial para la agenda de eliminación de doenças transmisibles, tanto para Brasil como para toda la región de las Américas. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da chefe de unidade, Mônica Alonso Gonzalez. Convido para fazer uso da palavra a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariângela Simão. Bom, eu vou falar de improviso, porque eu não sabia que eu ia falar. Então, boa noite a todos e todas. E quero dizer primeiro que é um prazer rever tantos conhecidos, mas também ver tanta gente que eu ainda não conheço, inclusive gente muito mais nova. A luta está aí, né? Está continuando. E queria dizer, Mauro, o que nos move é inconformidade, né? Inconformidade com estigma e discriminação, inconformidade com violação de direitos. Né? O que nos move por exemplo, me move profundamente a ausência de uma vacina contra o HIV ou de cura contra o HIV, porque hoje o que a gente tem é uma perpetuação de tratamento, né, de alto custo e um negócio altamente lucrativo para todos os produtores, pelo menos, né? Mas também a persistência da sífilis como mal perpétuo, e o Mauro estava falando antes de começar a cerimônia, e, na verdade, a gente vê alguns avanços, mas não vê avanços suficientes com algumas doenças, né? E eu preciso dizer que eu fui pediatra um dia, né? Então, eu digo que hoje, se eu for prescrever, eu sou um perigo para crianças, né?
Não, mas dizer da transmissão vertical que a Mônica acabou de se referir e dizer que aqui tem vários paranaenses aqui, ó, os paranaenses aí, olha, tá vendo? Não, eu era da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba quando a gente fez a primeira intervenção no Brasil consistente em relação à transmissão vertical do HIV, que foi a oferta da testagem do HIV fora de CTAs durante pré-natal. Isso foi na década de 90, né? Então, é um prazer estar aqui presente no momento em que o Brasil está entregando a documentação para certificação, né? E eu acho que a inconformidade que também nos move é com a transmissão vertical de tantas doenças que não precisariam existir mais em crianças, né? E inconformidade tem que nos mover na consolidação do Sistema Único de Saúde, né? E aqui eu queria dizer, e na consolidação de direitos, porque o que a gente está vendo hoje no mundo é um retrocesso na agenda de costumes, na pauta dos costumes, na pauta dos direitos humanos, né? De todas as pessoas, né? Direito de todas as pessoas à saúde. E terminar minha breve intervenção de improviso aqui, para dizer que falei agora na Assembleia Mundial de Saúde, quando o ministro Padilha estava presente em vários eventos, eu sempre estava citando no final da minha fala que a luta continua e a vitória é incerta, não é certa, né? Que é o lema da Frelimo, né? Do Frente de Liberação de Moçambique. E no caso do Brasil, a luta continua e a vitória é certa, mas a luta continua. Obrigada. Muito obrigado, secretária Mariângela Simão. Ouviremos o representante da OPAS do Brasil, Christian Morales. Muito obrigado, boa tarde para todos. Para a OPAS sempre é um honor de acompanhá-los nestes eventos de tanta importância. Para mim, em particular, é muito significativo. Eu comecei a minha carreira como economista de saúde nos anos 1990, estudando a questão da eliminação da eliminação vertical do HIV com a acidovudina nesse tempo. Então, estar aqui hoje e ver que temos já 19 países que têm eliminado a transmissão vertical da HIV como problema de saúde pública e ter o Brasil sendo o 20 é realmente muito importante. Eu queria começar cumprimentando o nosso ministro Alexandre Padilha por sua liderança neste processo. Nossa parceira, a secretária Cláudia Mello, com quem trabalhamos não somente na questão da HIV, mas também na TB, um projeto muito inovador, como centro de regulatório também. A secretária Mariângela, que nós admiramos tanto na OPAS e na Organização Mundial de Saúde. Também parabenizar, através deles, a todos os trabalhadores do SUS que fazem possível ter os logros que hoje estamos tendo aqui em Brasil e que estamos celebrando. Umas palmas para eles, não é? Dizem assim, Mas esses logros são possíveis também, evidentemente, com a participação da sociedade civil. Sem esses esforços que vêm do terreno, que vêm da baixo, não seria possível não somente atingir esses resultados, mas também sostê-los no tempo, porque quando temos estes logros se trocam em direitos para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Então, também é importante significar esse aporte. O aporte das sociedades científicas, evidentemente, todo esse esforço que fazem é o que nos tem hoje, não somente falando destes resultados, mas também iniciando essa certificação tão importante para todos nós, para o SUS, para o Brasil, um momento de orgulho para todos os países da região também, de ver este significativo resultado. Muito obrigado a Mônica Alonso, a equipe da OPAS Regional, de estar aqui presente. Nosso diretor, que muitos de vocês conhecem, o Dr. Jarbas Barbosa, segue este processo muito de perto, como vocês podem imaginar. E estamos
muito contentos de poder representá-lo aqui hoje. Em momentos como este, é importante também lembrar alguns dos dados que nós temos aqui discutindo desta possibilidade de eliminação da transmissão vertical da HIV. Em 2023, o Brasil registrou uma taxa de transmissão vertical da HIV de 1,85% e uma incidência de 0,5% por 1.000 nascidos vivos. 95% das gestantes que vivem com HIV acessaram e utilizaram a terapia antirretroviral. Há 228 certificações municipais vigentes, incluindo 151 municípios e 7 estados com reconhecimento por suas ações de eliminação da transmissão vertical de HIV e a sífilis. Estados como São Paulo, Paraná e Santa Catarina já eliminaram a transmissão vertical do HIV e avançam para eliminar também a sífilis congênita. O que é mais importante? Tem milhares agora de mulheres que podem cumprir seu sonho de ser mães, de trazer ao mundo essas crianças sem o perigo e as dificuldades de viver com HIV. Mas também temos alguns desafios que exigem nossa atenção. Sustentar o compromisso político, manter o financiamento consistente, especialmente à medida que outras prioridades de saúde pública surgirem. A conscientização entre os profissionais de saúde e o público em geral sobre a importância da prevenção da transmissão vertical, mesmo com a diminuição das taxas de prevalência, é também um desafio importante. Abordar lacunas no processo de eliminação da transmissão vertical, identificando e abordando as barreiras e disparidades específicas que impedem a eliminação da sífilis, hepatite B, doença de Chagas, etc., com cuidados pré-natais, testes e tratamento em populações remotas ou em situação de vulnerabilidade. É importante também garantir o acesso equitativo a alcançar essas populações vulneráveis, fortalecer a vigilância e o sistema de dados na UE, secretária Mariângela, introduzir tecnologias diagnósticas também, que nos permitam identificar novos casos, rastrear tendências e apontar áreas onde as intervenções são mais necessárias e têm maior impacto. Integrar serviços e abordagem multidoenças, garantindo uma abordagem holística para a saúde materno-infantil, em vez de programas fragmentados, bem como o fomento e o apoio a novas tecnologias para diagnóstico oportuno. É importante reconhecer este logro. A entrega do relatório solicitando a certificação do Brasil para a eliminação da transmissão vertical do HIV como um problema de saúde público reafirma o Brasil como protagonista na resposta ao HIV e AIDS e é uma referência para outros países da região. Trata-se de uma construção coletiva, como um envolvimento de gestores municipais, estaduais e federais, profissionais de saúde, a sociedade civil, que já mencionei, e pessoas vivendo com HIV. Mais do que um indicador de saúde pública, a certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV como problema de saúde pública reforça o compromisso com os direitos humanos, com a saúde e a equidade, como os objetivos de desenvolvimento sustentável, especialmente o número 3. Algo que hoje é tão importante, o multilateralismo, aprender dos outros, poder colocar as lições que trouxemos do terreno também para outros países e outras regiões. Quais são os caminhos para seguir avançando? Temos que pensar sempre nos direitos humanos como nosso elemento central, na equidade, no acesso à saúde e no fortalecimento da rede materno-infantil. É essencial classificar os dados, fazer um bom monitoramento local, ter os processos de trabalho bem padronizados e fortalecer as capacidades locais, como apoio técnico e cooperação entre municípios, estados e países. Destacamos iniciativas como a estratégia de cidades irmãs, no enfrentamento da sífilis congênita, como apoio da OPAS. E vocês podem sempre continuar a contar conosco como uma organização
Pan-Americana da Saúde e com a Organização Mundial de Saúde nesta caminhada. Muito obrigado. Muito obrigado, representante da OPAS no Brasil, Christian Morales. Convido para fazer uso da palavra a secretária de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, Cláudia Mello. Bom, boa tarde a todos, é um orgulho estarmos aqui. Primeiro, saudar a mesa em nome do nosso ministro Padilha, tem sido super carinhoso, super atencioso no Estado do Rio de Janeiro, então quero agradecer muito a sua presença aqui conosco e saudar a toda a mesa, iniciando pela sociedade civil com o Cleide, com o OPAS, com o Ministério da Saúde, com a doutora Mariana e todos que estão aqui. Eu acho que a gente tem aqui um momento muito ímpar. Queria trazer um pouquinho a memória afetiva que a gente tem com esse tema, porque a gente viu que a doutora Mariângela foi muito ovacionada, e a gente tem uma história, doutora Mariângela, também com a Secretaria de Saúde. Temos um outro secretário que foi o doutor Alexandre Kiep, que assim que a senhora foi nomeada, falou, ela era a minha líder naquele momento. Então, esse momento que todo mundo conhece a senhora, nós da SES também temos um orgulho muito grande de uma história, esse longo tempo aí. O doutor Alexandre foi gerente da HIV/AIDS aqui no Rio, ele foi secretário de Saúde, eu passei a ser gestora mais na parte de assessora a ele. Temos aqui a nossa equipe, a doutora Denise, eu sei que está por aí, doutora Juliana, então pessoas que estão nessa história da AIDS aí há mais de 20 anos. É um orgulho de poder estar aqui com o nosso subsecretário Mário Sérgio, a equipe da SES, mostrando quanto a Secretaria Estadual de Saúde tem um poder de poder trabalhar com os municípios, um poder estadual, e trabalhar nessa função tripartite. É muito orgulho de poder estar trabalhando com a senhora novamente. Muito obrigada por sua ação. E nessa memória afetiva, eu lembro também que fui apresentado pessoalmente a algumas pessoas que hoje eu tenho um orgulho muito grande de falar aqui. A doutora Valdilé, que está na plateia, a gente tem a doutora Beatriz. Então, são pessoas que a gente traz como um histórico do Estado do Rio de Janeiro nesse trabalho. O doutor Daniel Sorrange, que chegou também. E eu queria muito falar, era também da gente entender quanto orgulho a gente tem nessa plateia de trabalhar com a sociedade civil, pesquisadores, com toda essa equipe junta é que faz. Também, na época, aprendi muito com a equipe o quanto a sociedade civil trazia os problemas para a gente, né, Juliana? O quanto a sociedade civil participava e o quanto a sociedade civil traz para nós todo o movimento. Eu sou formada desde 1987, então encarei o início de um grande movimento, de muita dificuldade que você tinha no início, era emblemático, eu vi muitos pacientes perto de mim, eu fiz o meu internato no lugar Freguilha, então foram movimentos numa época que a gente viu muito movimento iniciado para poder hoje chegar até aqui. É muito trabalho e muito orgulho. Eu queria saudar também essa plateia maravilhosa e propor, ministro, não para nós, uma salva de palmas para eles. Viva o SUS! Muito obrigada. Muito obrigado, secretária Cláudia Mello. Quero convidar, por gentileza, o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, para que ocupe lugar junto às autoridades. Neste momento, faremos a entrega do relatório de validação. O ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, fará a entrega ao senhor Christian Morales, representante da OPAS OMS no Brasil, juntamente com a senhora Mônica Alonso Gonzalez, chefe da unidade de HIV, IST, tuberculose e hepatites virais da OMS. Esse é daqueles momentos que vale a pena pegar o seu celular, registrar e publicar em rede social. Muito obrigado, ministro Alexandre Padilha. Muito obrigado às autoridades que participam deste momento. Está entregue o relatório de validação da certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV como problema de saúde pública no Brasil. Viva o SUS! Quero aproveitar, na sequência, convidar o ministro Alexandre Padilha, secretário Daniel Sorans e a presidente Beatriz Greenstein, para que façam o anúncio do International AIDS Society Conference Rio de Janeiro 2026. Novamente, gostaria de cumprimentar o querido ministro Padilha, o secretário Sorans, secretária Cláudia, secretária Mariângela, professora Angélica, a todos aqui da mesa, OPAS. Desde 2024, eu tenho a honra de presidir a Sociedade Internacional de AIDS, que é uma organização que reúne mais de 12 mil pesquisadores, profissionais de saúde, gestores e representantes dos movimentos sociais em todo o mundo.
A IAS promove a cada 2 anos a Conferência Internacional de AIDS, que é o maior evento global sobre essa temática. Com muito orgulho, anunciamos que em 2026, a 26ª Conferência Internacional de AIDS será sediada no Rio de Janeiro, no Brasil. Essa é a primeira vez que essa conferência vem para a nossa região. O Draulio Barreira, aqui presente, é a co-chair da conferência junto comigo. É uma grande honra ter o Draulio como co-chair dessa conferência. A conferência será em julho de 26 e a gente espera que a cidade do Rio de Janeiro orgulhosamente receba entre 7 a 10 mil pessoas. Esse evento traz pesquisadores, sociedade civil, e a gente vai ter uma grande Global Village, como é a nossa tradição, e a gente espera uma maciça participação da sociedade civil, que é a alma e a força dessa conferência. A América Latina é uma das poucas regiões do mundo onde ainda vemos um aumento das novas infecções pelo HIV, principalmente nas populações mais vulneráveis, jovens gays, travestis e mulheres trans. E esse cenário se perpetua ainda na região, apesar de termos uma expansão do tratamento e uma diminuição da mortalidade. O Brasil, entretanto, se destaca grandemente na região com sua longa e muito respeitada trajetória na resposta à epidemia. Nós temos uma abordagem baseada na ciência, baseada no acesso universal, tanto à terapia antirretroviral, quanto às modalidades de prevenção ao HIV, como a PrEP, como uma política de saúde pública. O Brasil é o único país com uma população superior a 100 milhões de habitantes que possui um sistema de saúde universal, abrangente e gratuito como o nosso SUS. As políticas para a prevenção e tratamento do HIV seriam impensáveis sem o nosso SUS, que é o orgulho e patrimônio do nosso povo. Vivemos hoje um contexto mundial marcado pelos retrocessos democráticos, pelos ataques à ciência e pela emergência climática e por aviltantes desigualdades sociais. Nesse contexto, para nós, sediar essa conferência será uma oportunidade imensa para o Brasil reforçar o seu protagonismo no enfrentamento ao HIV, chamando a atenção para os grupos mais negligenciados e as populações em maior vulnerabilidade. Nós contamos com a presença e com o apoio de todos vocês. Muito obrigada. Convido o presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis, Edilberto Pellegrini, acompanhado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para conduzir a entrega da medalha Walter Belda, da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Medalha Walter Belda é um reconhecimento da Sociedade Brasileira DST a pessoas que se destacaram no mundo e no combate às doenças sexualmente transmissíveis. E King Holmes, médico, microbiologista, epidemiologista e professor americano, Holmes foi um dos maiores especialistas do mundo em doenças sexualmente transmissíveis, com destaque para HIV/AIDS. Formado em medicina pela Cornell University e PhD em microbiologia pela Universidade do Havaí, tornou-se professor da Universidade de Washington em 1969, sendo lá nomeado para a prestigiosa cátedra William Fogg de Saúde Global em 2006. Autor de mais de 550 artigos científicos, recebeu importantes prêmios como Guidance de Saúde Global, 2013, e o prêmio Alexander Fleming, da IDSA, em 2013, pelos impactos de sua carreira. Em 2017, durante o Congresso DST na AIDS no Rio de Janeiro, homenageamos sua grandeza, registrando apenas King em seu crachá, pois, de fato, ele era um verdadeiro rei das DSTs. Faleceu em Seattle em 2025, aos 87 anos. David, please. Edilius vai receber a medalha em nome do nosso saudoso King Holmes.
Mariângela Batista Galvão Simão, médica, pediatra e sanitarista, com mestrado em saúde pública pela Universidade de Londres, Reino Unido, com quase 30 anos de atuação no Sistema Público de Saúde brasileiro. Mariângela trabalhou na Secretaria de Saúde de Curitiba e do Paraná, foi diretora do Departamento de STIs e Hepatite Virais do Ministério de Saúde entre 2006 e 2010, e também diretora de Prevenção, Gênero e Direitos Humanos do Programa das Nações Unidas para HIV/AIDS, integrando o Conselho de Governança da United. Internacionalmente reconhecida, exerceu ainda o cargo de diretora-geral adjunta da Organização Mundial de Saúde para o acesso às drogas, vacinas e fármacos. Em 1986, durante sua gestão no Ministério, criou o primeiro setor específico para o controle das infecções sexualmente transmissíveis, Departamento de STIs e Hepatite Virais, e atualmente ocupa o cargo de secretário de Vigilância de Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Sua carreira é marcada pelo compromisso com as políticas públicas de saúde, a vigilância em saúde e o acesso a medicamentos, com uma trajetória de destaque no Brasil e no cenário internacional, nada mais merecido e recebido do nosso ministro. Parabéns. Presidente, por favor, permaneça por aqui para agora realizar a entrega do certificado de sócio emérito da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Chamo de novo o nosso ministro, Alexandre Rocha Santos Padilha, para receber o título de sócio emérito por seus esforços e benefícios das atividades para uma sociedade científica. Obrigado mesmo. Acho que tem que pagar também, né? Parabéns. Obrigado mesmo. Que legal. Vem. O nosso outro homenageado, como sócio emérito, Daniel Ricardo Sorange Pinto. Parabéns. E agora, Cláudia Mello. Angélica, por favor, faça essa entrega, por gentileza. Eu acho que todo mundo tem uma história para contar um pouquinho do Dr. Mauro. Uma das primeiras pessoas que me visitou foi ele, junto com o nosso amigo Antônio Braga, falando sobre sífilis. E ele falou: secretária, coloque um imã na sua geladeira para trabalhar diuturnamente por isso. Sabe que não chegamos onde queremos, mas estamos trabalhando diuturnamente. Muito obrigada. São um pequeno reconhecimento da Sociedade Brasileira de ST para as pessoas que fazem a diferença no nosso Brasil e no mundo. Parabéns. Senhoras e senhores, ouviremos o pronunciamento do Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Alô. Boa noite a todas as pessoas aqui. Vou falar daqui mesmo, ficar perto do Mauro, perto da Cláudia, perto de cada um e cada uma. Eu quero saudar todas as pessoas aqui, em nome da Cleide, representante aqui dos movimentos sociais, em nome dela saudar as várias lideranças que estão aqui, sempre parceiras do Ministério, em nome do Mauro, em nome do Christian, da Mônica, da OPAS, da Cláudia, do Daniel Sorans, da minha querida Mariângela, em nome dela toda a equipe do Ministério da Saúde, todo o time do Ministério da Saúde está aqui junto conosco. E dizer, vocês não têm ideia, talvez, da alegria de estar aqui, viu, querido Edilberto e Mauro, e poder participar desse congresso, voltar a participar desse congresso e hoje voltar na condição de Ministro da Saúde mais uma vez. Primeiro, eu sou infectologista,
eu decidi fazer infectologia no final dos anos 90, por conta da luta contra a AIDS. Fui mobilizado naquele momento por conta disso. E, apesar de ser infectologista, apesar de ser da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, da Sociedade Brasileira de Infectologia, o congresso que eu sempre gostei mais foi exatamente esse congresso, que antes era de DST e agora de ST. Participei, ainda estudante, lá do primeiro em 96, não foi? Olha aí, ó. E terminando meu curso de medicina, naquele momento estava para definir fazer infectologia. E o que sempre me fez gostar mais desse congresso é exatamente o seu caráter multidisciplinar. É um congresso que reúne as mais variadas profissões do campo da saúde, reúne pessoas que estudam o campo da saúde coletiva e da saúde e que não são necessariamente profissionais de saúde. De todos os nossos congressos, é aquele que sempre tem uma maior participação do movimento social. De todos os nossos congressos, é aquele que, em primeiro lugar, desde o começo, colocou algo que para mim é chave, decisivo para os alcances que nós estamos hoje, poder entregar esse dossiê para a Organização Pan-Americana de Saúde, que foi o conceito da vulnerabilidade. Vários legados, a luta contra a AIDS nos traz vários legados na construção do SUS, na construção do direito à saúde, e um deles foi explicitar a todos nós do campo da saúde, aos profissionais do cuidado, às pessoas que trabalham com planejamento em saúde, às pessoas que estudam os determinantes sociais da saúde, as pessoas que avaliam os dados epidemiológicos, né? As pessoas que lutam pelo direito à saúde, o conceito dessa categoria tão importante para compreendermos e afirmarmos o direito à saúde, que é o conceito da categoria da vulnerabilidade. Antes mesmo disso estar consolidado para outras políticas no campo da saúde, não tenho dúvida nenhuma que foi essa mistura de ativismo com evidência científica que reúne essa verdadeira coalizão da luta contra as infecções sexualmente transmissíveis e que ganhou muita visibilidade, sem dúvida alguma, a partir da luta contra o HIV/AIDS, né? Foi a primeira a trazer com a força necessária o conceito da vulnerabilidade. Então, primeiro, quero dizer, estou feliz demais de estar aqui, mais feliz ainda de virar sócio benemérito, não esperava isso. Daniel Sorans perguntou se tem que pagar ou não mensalidade. Anuidade, eu me coloco, me comprometo a me inscrever naquele da sociedade do sócio que tem que pagar anuidade, viu? Para ajudar pessoalmente com isso. E segundo, a alegria de ser hoje o portador, eu não sou autor, eu sou o portador da entrega desse dossiê à Organização Pan-Americana de Saúde, que afirma claramente que o Brasil é o maior país do mundo a ter alcançado a eliminação da transmissão vertical do HIV. Eu digo em primeiro lugar que sou portador porque essa não é obra minha. Essa obra construída ao longo de anos, de décadas, em primeiro lugar pelo ativismo social, pela luta social, pela força e a dedicação de tantas mulheres, tantos homens, tantas pessoas que dedicaram a sua vida, que encontraram às vezes na sensação de ter recebido uma sentença de morte ao receber e abrir o seu diagnóstico do HIV, porque na época vinha no envelopezinho e você abria e as pessoas tremiam na hora de abrir. Encontraram nesse momento a energia necessária para transformar a sua luta individual numa luta coletiva e com isso avançar tanto na sociedade. Então quero em primeiro lugar dedicar esse relatório, essa entrega do governo brasileiro, do Ministério da Saúde, a todas e todos os ativistas da luta contra a AIDS, que desde os anos 80 fizeram tanto para o enfrentamento ao HIV/AIDS, a infecção sexualmente transmissíveis,
e a construção do Sistema Único de Saúde. Segundo, dedicar todos os profissionais de saúde. Eu, como estava falando aqui, eu decidi fazer infectologia lá em 97, quando eu me formei, e fui passar, fui fazer doenças infecciosas na Faculdade de Medicina da USP, lá na residência da Faculdade de Medicina da USP, lá dentro do HC, por conta da luta contra a AIDS, pelos desafios que elas traziam para todos nós. Primeiro desafio para a minha própria geração, do que ela significava para cada um de nós, das preocupações, do que impactava no dia a dia da nossa vida, no dia a dia dos nossos relacionamentos amorosos, no dia a dia das nossas atitudes, do que ela significou para tantos artistas que deram visibilidade e, ao mesmo tempo, afeto para essa luta, como o querido Cazuza, do que ela significou para um conjunto de profissionais e pesquisadores do campo da saúde, de novos desafios e novas tecnologias. Hoje eu estava junto com a Cláudia visitando o Instituto do Cérebro, e uma hora a gente passou ali pelo laboratório, e um pessoal perguntou: o que é aquela sala que estava escrito pré-PCR? O PCR, que é algo hoje todo mundo fala sobre isso, se tornou como desafio uma tecnologia, um instrumento de diagnóstico a partir da luta contra a AIDS, a partir da necessidade de a gente confirmar o diagnóstico, da gente depois fazer o acompanhamento do tratamento. Eu olhando lá, eu comentei com o Paulo Neymar, eu fiquei muito tempo vendo o pessoal ali na bancada quase artesanal ali, eu fiquei muito tempo ali no laboratório de virologia do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP, junto com o professor Cláudio Panucci, não estava ali tentando fazer a placa funcionar, e parecia uma receita de bolo. Às vezes acontecia alguma coisa que você fazia lá o agar-gel e por algum motivo o negócio não se expressava, então desenvolver isso quase artesanalmente, quase manualmente, antes de existir os sequenciadores, as máquinas, e que foram tão importantes, inclusive para a pandemia da Covid-19. Você vai lá na Fiocruz, hoje tem uma sala, um monte de máquina de sequenciador de PCR a partir disso, Então trouxe desafios para a ciência, trouxe desafios para a organização do serviço de saúde. O conceito de hospital-dia começou na luta contra a AIDS, que hoje é algo tão comum para a quimioterapia do câncer, algo tão comum para outras doenças. A gente começou ali, começou a existir hospital-dia no nosso país, no serviço de saúde, ali a partir do tratamento das pessoas que viviam com HIV, da compreensão de que você pudesse fazer o tratamento que antes ficava dentro do hospital, internado, Você ficava dias, semanas, só para receber, às vezes, uma medicação que você tinha que, todo dia, todo dia fazer uma punção licórica na pessoa para ver a pressão licórica, fazer a medicação, para neurocriptococose. Às vezes a pessoa ficava internada dentro do hospital, longe da família, com risco de infecção hospitalar, e dali surgiu o conceito do hospital-dia, que hoje a gente utiliza para outras coisas no campo da saúde. Quantos serviços, o conceito e a importância do sigilo do seu diagnóstico foi reafirmado como questão pública para a sociedade a partir da luta contra a AIDS, para as pessoas não serem expostas, porque às vezes perdiam o seu trabalho, eram mandadas embora, sofriam na sua relação com a família por conta disso. Então trazia desafios científicos de organização dos serviços e trazia desafios éticos fundamentais para nós, na prática da saúde, na prática médica. Então tudo aquilo mobilizava uma geração inteira. Eu fui mobilizado a fazer infectologia por conta disso. Achava que era um campo que me permitia poder dialogar com esses desafios. E por isso fazia sentido para mim ser médico, em uma especialidade médica, para lidar com aqueles desafios, que são os desafios da nossa geração. E, sinceramente, eu nunca tive certeza, desde a primeira paciente gestante que eu vi utilizar a zidovudina, como estava lembrando aqui o David Lewis, Barreto. Aqui, a gente talvez nunca... acho que nunca
Imagina ter que ensinar o pessoal a usar Magipac, olha só os desafios que tinha, né? E eu nunca imaginei talvez que a gente podia estar num dia como esse hoje e a gente poder celebrar e entregar, né? E eu quero dividir isso com todos os profissionais de saúde que ao longo dos anos 80, 90, ao longo de todas essas décadas até hoje, são mobilizados por esses desafios que o dia a dia do enfrentamento HIV/AIDS trazem. Quero dividir com os municípios e estados, Cláudia e Daniel Sorans, em seu nome, saudar o CONAS, secretários estaduais, secretários municipais, porque o Ministério não faz absolutamente nada sozinho. Quero fazer um agradecimento a Cláudio Sorans por uma outra coisa. O Christian sabe que semana passada, quando teve a visita da comissão externa para ver se o Brasil estava mantendo a certificação de eliminação do sarampo, eu fiz esse agradecimento público lá na tripartite, porque a gente reconquistou o certificado de eliminação do sarampo, que o Brasil tinha recebido quando eu era ministro da outra vez, né? Um dos momentos mais tristes que eu fiquei, quando estava na oposição, era parlamentar em defesa da saúde, quando veio a queda da cobertura vacinal do sarampo no país, a partir de uma decisão absurda de estabelecer teto financeiro para a saúde, desmontar a atenção primária, desmontar completamente o trabalho das equipes de atenção primária em saúde, e a cobertura vacinal do sarampo foi uma das primeiras a expressar a gravidade dessa decisão absurda, né? A gente ter recuperado, graças ao grande trabalho feito pelo presidente Lula e pela ministra Anísia Trindade nesses primeiros 2 anos, de ter recuperado o certificado internacional de sarampo, de eliminação do sarampo, né? E eu estava no Ministério, Mauro, acho que na segunda semana que eu estava no Ministério, e a Mariângela também tinha acabado de assumir a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, era uma sexta-feira, não esqueço nunca, e sai a notícia do caso de sarampo aqui no Rio de Janeiro, importado. Liguei para a Mariângela, ela estava num canto, liguei para o Éder Gatti, que é o nosso coordenador, diretor do departamento, coordenador do PNI, ele estava na Ilha do Marajó, acompanhando uma ação do Ministério da Saúde de combate à febre amarela. Eu falei, Éder, se vira, você vai ter que sair da Ilha do Marajó e ir para o Rio de Janeiro amanhã. Falamos com a Cláudia, falei com o governo do estado, falei com o Daniel Sorans, falei com o prefeito, esses casos que foram identificados na Baixada Fluminense. Eu quero fazer um agradecimento porque a atuação da Secretaria Estadual, a atuação dos municípios da Baixada, a atuação da Secretaria da Capital, porque a gente sabe, o Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do Brasil, é que atrai mais turista nacional e internacional, e infelizmente aumenta a exposição, né, de doenças que podem ser reintroduzidas no nosso país. E a Comissão Internacional ficou muito empolgada com o trabalho, o Christian está aqui. A gente ouviu depoimentos, para mim, muito emocionantes, do Dr. John Andrews, que já foi diretor da OPAS e hoje coordena a Comissão de Acompanhamento sobre a Situação do Sarampo nas Américas, de elogio e de agradecimento. Então quero agradecer, já agradeci a atuação dos estados e municípios nesse esforço da eliminação da transmissão vertical do HIV. Quero agradecer também em a gente manter o certificado de eliminação do sarampo. Não podemos bobear, né? Eu tinha sido ministro, a gente tinha ganho o certificado. Aí, em 2015, eu estava como secretário municipal de saúde da capital, né, de São Paulo, e no Jardins, que é o bairro mais rico da cidade de São Paulo, aparece caso de sarampo de pessoas que vinham da França. E chegou a ter transmissão, dessa vez não chegou a ter transmissão local. Chegou a ter transmissão local, a gente tem que fazer um trabalho enorme para conter aquele surto, entrar naqueles prédios chiques dos Jardins, que nunca tinha visto um agente comunitário de saúde, uma equipe de saúde da família, né? Todo o trabalho a gente teve que fazer para entrar e conter o surto. Então, quero agradecer, porque a gente tem que estar em alerta permanente. Aliás, quem for aqui que não tomou vacina para sarampo ainda, não pode sair do Congresso sem tomar, né, Daniel? O Daniel, se bobear, instala, ele tem uma Kombi aqui no Rio de Janeiro que vai para tudo quanto é lugar, ele vai trazer para cá, se não sair. Está testando, ele vai sair em relação a cá. Então, quero dividir com os estados, com municípios, e quero dividir na condição de ministro da Saúde com todos os ex-ministros. Essa luta começou ali com o ministro José Serra, quando foi criado o chamado Departamento do Programa
de HIV/AIDS. Era até uma coisa quase à parte do Ministério da Saúde. Quem é do Ministério sabe que naquela época foram duas coisas importantes criadas. Um departamento para cuidar, na época, era o Programa de Saúde da Família e o departamento do Programa de AIDS. Então, o pessoal, Mauro, falava que tinha o pessoal que era o pessoal da família e o pessoal do programa. Então, tinha as trabalhadoras e trabalhadores da família e as trabalhadoras e trabalhadores do programa no Ministério da Saúde. Foi criado, na época, como uma espécie de empréstimo internacional, sustentado durante o período com empréstimo internacional. E ao longo desses anos, a gente foi construindo, logo depois o ministro Humberto Costa transformou isso dentro da nova Secretaria de Vigilância e Saúde, já no governo Lula, né? Quando terminou o empréstimo, já assumindo isso como financiamento próprio, o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, dando continuidade em relação a isso, todos os ministros que passaram por lá. Eu, quando fui ministro pela primeira vez, tive a alegria de comprar uma briga danada, está ali o Rodrigo do Fórum de AIDS de São Paulo, porque eu defendia, né, que a gente levasse cada vez mais a testagem e o acompanhamento das pessoas para atenção primária em saúde. Tinha razão a briga deles, porque eles ficavam com medo e com receio, né, Rodrigo? Que essa descentralização para atenção primária em saúde pudesse significar, né, perda de potência em relação ao cuidado especializado, dos centros de referência de STIs, na época se chamava assim, né? Mas a gente apostava na necessidade de fazer testagem na atenção primária em saúde, fazer testagem rápida para sífilis na atenção primária em saúde, poder fortalecer cada vez mais a capacidade da atenção primária em saúde, poder acompanhar esses casos, colocar ali no pré-natal teste rápido para HIV, teste rápido para sífilis no pré-natal, quando a gente criou a Rede Cegonha, porque estava convencido que só era possível atingir uma meta como essa se esse tema fosse uma coisa não só dos centros de referência de DST/AIDS, fosse um tema do SUS como um todo, da compreensão de que o SUS, essa potência que a gente tem orgulho sobre ele, com todas as dificuldades, os desafios, não assumir como um todo o enfrentamento ao HIV/AIDS e as infecções sexualmente transmissíveis. Então, depois os outros ministros que passaram, né, em especial a ministra Anísia Trindade, junto com o presidente Lula, nessa retomada nos 2 anos, que assumiram esse compromisso, que ampliaram fortemente o diagnóstico. Em 2022, eram 90% das mulheres grávidas no Brasil foram feito o diagnóstico, né? 2023, 2024, chega a 96%, que nos dá qualidade. De 2000, na retomada do nosso governo, aumentou em 135% a oferta de PrEP. 135% a oferta de PrEP, né? Eu me lembro final de 2013, no Dia Internacional da Luta contra a AIDS, quando a gente anunciou que o Brasil era o primeiro país que ia transformar a PrEP em política pública, era o primeiro país a assumir a PrEP como algo do Sistema Único de Saúde. No dia 1º de dezembro de 2013, a diretora-geral da OMS era Margaret Chan, fez questão de fazer uma gravação, falar sobre isso. O evento foi aqui no Rio de Janeiro, viu, Daniel? Foi aqui a gente fez num parque aqui, viu, Daniel Soranz, junto com o prefeito Eduardo Paes, o evento de 2013, da luta contra a AIDS, no dia 1º de dezembro, onde a gente assumiu que a gente ia implantar a PrEP, né? E a gente vê esse crescimento importante feito nesses 2 anos, depois de uma certa interrupção no governo anterior. Então, quero dividir essa conquista também com todos os ministros e ministras que passaram em todo esse período, o que mostra para mim 2 questões fundamentais nessa conquista, né? Primeiro, a importância de uma continuidade de uma política pública. Mesmo quando ela é atacada, e ela foi atacada, ninguém pode esquecer que teve um presidente da República e um ministro da Saúde que resolveu tirar a palavra HIV e AIDS da estrutura do Ministério da Saúde, quando tirou esse termo do departamento. Ninguém pode esquecer isso. Tentava esconder HIV/AIDS, porque ele seguia um presidente da República que um dia teve a coragem de falar na TV que era contra o SUS garantir tratamento gratuito antirretroviral para as pessoas que vivem com HIV/AIDS. A gente não pode esquecer uma coisa como essa. Apesar desses ataques, a solidez de uma continuidade de política pública permitiu que a gente pudesse resistir
a essa situação. Que os estados, os municípios, o ativismo, todas as instituições de pesquisa, de ensino, de formação, que se consolidaram e ampliaram por conta dessa política, as nossas parcerias com a Organização Pan-Americana de Saúde, nos ajudaram a resistir. Então, essa conquista do dia de hoje é uma conquista da resiliência do Sistema Único de Saúde e desse grande bloco histórico, político, social, institucional, que significa a luta contra a AIDS no nosso país. É resultado disso, e que isso sirva de lição para a gente dar conta, dar continuidade a essa luta, porque ela não acabou, né? E usar isso como lição para os demais enfrentamentos que nós temos pela frente. Então, essa é uma questão fundamental, a continuidade da política pública. E a outra, a luta contra o preconceito. Tem uma coisa que eu falo sempre, sou médico, a pior doença que existe no ser humano é o chamado preconceito. Porque eu nunca me esqueço, Christian, como médico infectologista, não, como residente ainda, atendendo na sexta-feira à noite na Casa da AIDS em São Paulo, ali na Frei Caneca, que a gente, na época, de forma correta, nem falava, não tinha placa que era a Casa da AIDS, ninguém sabia, tinha uma coisa, placa da Fundação Zerbini, que era um estudo do INCOR, para as pessoas terem coragem, se sentirem protegidas de entrar lá, para não estarem entrando num lugar que estava chamado Casa da AIDS e saírem como se fosse uma tatuagem na testa para sofrer o preconceito. Eu nunca me esqueço, Maria Ângela, na sexta-noite, a quantidade de pacientes que chegavam lá, que eles tinham demorado para fazer o diagnóstico, com receio de, ao receber um diagnóstico, do preconceito que sofreriam por serem taxados, por estarem infectados pelo HIV. Ou da dificuldade que todo mundo aqui, várias pessoas que estão aqui, que eventualmente tomam antirretrovirais, ou que cuidam de pessoas que vivem com HIV/AIDS, sabem a dificuldade que era na época as pessoas arrumaram um jeito de guardar aquele monte de frasco de medicamento escondido, porque tinha medo, receio da sua família, de uma pessoa em casa, descobrir o que era e, a partir dali, sofrer todo o preconceito, o que fez com que muita gente deixou de se tratar por isso, deixou de tratamento contínuo. A dificuldade que teve a população trans, sobretudo a população trans, profissionais do sexo, durante a pandemia, né? A dificuldade que teve porque vários tiveram que voltar para a sua cidade de origem, porque não tinha atividade econômica nenhuma para se proteger, e a dificuldade que era toda a rede de solidariedade que os centros de referência de AIDS, eu quero agradecer muito, Rodrigo, as organizações não governamentais foram fundamentais nessa solidariedade, como fazer com que a medicação chegasse até a pessoa. Muita gente que voltou a morar no interior, voltou a morar numa área rural, voltou para a sua família, e como fazia chegar a medicação até essa pessoa da forma protegida para não sofrer o preconceito. A nossa conquista aqui é uma vitória da luta contra o preconceito e do conjunto das vulnerabilidades que impactam na saúde, que fazem com que muitas pessoas não tenham acesso ao diagnóstico, ou tenham vergonha de ter acesso ao diagnóstico, dificuldade de ter acesso ao diagnóstico, ao ter acesso ao diagnóstico, dificuldade de se tratar, por conta, infelizmente, do preconceito como uma das vulnerabilidades fundamentais que impactam nas infecções sexualmente transmissíveis. Então, nós estamos vencendo, ao chegar a essa meta, nós estamos vencendo também o preconceito e um conjunto de vulnerabilidades que estão relacionadas com ele, e por isso nos dá energia para enfrentar situações similares, né? Que a gente se depara com ela todo dia na saúde pública, no direito à saúde, na afirmação do direito à saúde. E é por isso que a gente tem que, sim, celebrar o dia de hoje, uma celebração que não signifique comodismo da nossa parte. É uma celebração que, em primeiro lugar, traga o que foi fundamental ao longo dessa história, que é a continuidade de uma política pública, a luta social e a luta contra o preconceito, traga essas três dimensões para os desafios atuais que a gente ainda tem, não só para o HIV e AIDS, mas como para infecções sexualmente transmissíveis, que são muitos. Um deles a Maria Ângela falou. A força da gente enfrentar, como a gente enfrentou ao longo dos anos 80, dos anos 90, a ganância de quem produz medicamentos
e que muitas vezes produz medicamentos, tenta convencer o quase milagre do seu medicamento sem discutir de forma séria o compartilhamento tecnológico, os preços, o acesso para os sistemas nacionais públicos de saúde, como que a gente pode fazer a garantia desses produtos para o conjunto da população, não só medicamentos, o conjunto da tecnologia. A gente não pode abrir mão dessa luta. Não pode abrir mão dessa luta. Em nome de todos que lutaram sobre isso. Em nome de todos que lutaram sobre isso. Todos que lutaram desde o começo para que o Estado garantisse tratamento antirretroviral, lutaram não como uma luta para ter acesso a esse medicamento a qualquer custo. Lutaram nessa luta para que tivesse acesso, para que se discutisse o tema da propriedade intelectual, para que se discutisse o tema da oferta, da tecnologia e da produção local. Nós estamos voltando da Assembleia da Organização Mundial de Saúde com o Brasil assumindo, né, um papel de presidir, no âmbito das 20 nações mais ricas do mundo, que é o G20, uma plataforma para discutir como que a gente vai investir e estimular a produção local e regional de tecnologias e medicamentos no campo da saúde. Nós precisamos fazer essa discussão. Nós precisamos fazer essa discussão. Né? Não pode o Estado e os sistemas nacionais de saúde financiar a ganância de alguns, em troca de um certo discurso de acesso. Nós temos que transformar a nossa luta no acesso numa luta pelo compartilhamento desse conhecimento, pelo compartilhamento dessa tecnologia, por aumentar a produção em vários pontos do mundo. Porque vários pontos do mundo produzir é um passo fundamental para a soberania e a segurança permanente dessa oferta desse medicamento. Todo mundo sentiu aqui durante a pandemia o que é poucas regiões do mundo produzirem um medicamento à tecnologia. O impacto que isso tem, o risco que isso tem. A gente poder produzir no Brasil, poder produzir nas Américas, é fundamental para a soberania e a segurança nossa enquanto sistema de saúde e das pessoas que precisam dessas medicações. Então, nós precisamos manter acesa a luta social. Viu, Cleide? Pode ficar tranquilo que a luta social às vezes pode vir cobrar do ministro. Pode ficar tranquila, não tem problema. Eu aprendi, o pessoal me conhece, eu aprendi com uma líder popular da Zona Leste de São Paulo, Movimento Popular da Zona Leste, a seguinte frase: Padilha, política é igual feijão, só cozinha na pressão, tá certo? Então nós temos que manter acesa a luta social, manter acesa a luta social e manter a compreensão de que o acesso ao medicamento só é sustentável se a gente discutir seriamente o compartilhamento da tecnologia, o compartilhamento desse conhecimento, ele ter uma forma e preço acessível aos sistemas nacionais públicos de saúde. Né? E a segunda dimensão é a luta contra o preconceito, que ela hoje tem outra dimensão, como disse aqui o Mauro, que é enfrentar o negacionismo. Eu disse uma coisa na minha posse, viu, mano? Eu estou sendo ministro da Saúde pela segunda vez, fui secretário de Saúde da capital de São Paulo, sou deputado ainda, estou igual o Sorans, né, Daniel Sorans, sou deputado licenciado, fui ministro de outras áreas do governo do presidente Lula, então vivi muito o tempo todo e continuo vivendo o tempo todo com adversários políticos. Eu falo que eu nunca, na política, já enfrentei muita gente ruim, muita gente que eu tinha opiniões muito diferentes, mas nunca fui inimigo de ninguém. Agora, na saúde, como médico, como gestor, eu tenho um inimigo, que é o negacionismo. Nós precisamos derrotar o negacionismo. E ele só é derrotado se a gente transforma aquilo que é o conhecimento técnico, científico, numa dimensão pública de debate e enfrentamento ao negacionismo. Senão, às vezes o nosso conhecimento técnico e científico fica guardado para as nossas revistas que só a gente lê. E depois a gente fica chocado, eu sou professor, dou aula, a gente fica chocado, como vários que são professores aqui, certamente ficaram chocados na pandemia quando viram um médico, ex-alunos seus, ex-alunas suas, defendendo cloroquina ou medicamento que não tinha indicação nenhuma para enfrentamento da pandemia, ou ex-colegas seus, colegas de turma, você vê, né, do que defendeu. Então, nós precisamos ter essa dimensão. Só enfrentando o negacionismo que a gente vai dar conta de
dos desafios que ainda tem, né, para o enfrentamento da luta contra a AIDS e do conjunto de desafios para as infecções sexualmente transmissíveis. E para terminar, eu quero dizer uma coisa, que essa celebração de hoje também tem que nos dar energia para enfrentar outras questões. O Mauro estava me trazendo aqui, danado, né? Pesquisador, faz processo histórico, tem tudo. Ele encontrou uma fala minha de 8 de fevereiro de 2011, às 6h01 da manhã, publicada aqui. Não, deve ser no nosso portal. Não tem mais, porque o governo Bolsonaro resolveu apagar tudo que tinha na internet no nosso governo, que eu falava uma coisa aqui que eu quero dizer que eu continuo indignado com ela, como sigo a minha mestre Mariângela aqui, que a gente, o inconformismo tem que nos mobilizar. O que eu falava aqui? No dia 8 de fevereiro, o que a gente estava lançando? Né? A gente estava lançando o teste rápido para sífilis na atenção primária como parte do que a gente chamou na época da Rede Cegonha, que era a qualificação da assistência materna infantil. E eu falava uma coisa que para mim, todos nós tínhamos que se indignar. Vou aqui ler exatamente o que eu falei aqui para... Não faz sentido o Brasil, que conseguiu tanto sucesso no controle da transmissão vertical do HIV, que no momento de falar estava controlado, não estava eliminada ainda. Não conseguir controlar a sífilis congênita, disse o ministro, está escrito aqui. E eu acho que é exatamente isso, né? Naquele momento a gente estava introduzindo o teste rápido para o HIV, para disseminar em tudo quanto é unidade de base de saúde, disseminar o teste rápido para a sífilis, né? Treinar as equipes de saúde da família, começar o treinamento. Isso aqui foi 8 de fevereiro, isso aqui foi... Eu tinha assumido o Ministério dia 1º de janeiro, isso aqui foi menos de 60 dias do Ministério, né? Disseminar, distribuir, e eu acho que esse compromisso, tá? A gente poder entregar aqui o dossiê de eliminação da transmissão vertical tem que nos dar energia para um dia, queira Deus que seja eu para entregar de novo, né? A gente um dossiê para o que da eliminação da sífilis congênita no nosso país, né? É difícil, a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil, mas temos que perseguir. Se a gente não persegue, né? O que é a utopia? A utopia não é algo que você necessariamente vai alcançar. A utopia é algo que você mira para alcançar e quando você estiver chegando perto dela, você renova a sua utopia para continuar caminhando em frente, seguindo e buscando metas ousadas. Então, Mauro, agora você vai ter que anotar, assim, eu vou falar assim, no dia que o Brasil entregou para a Organização Pan-Americana de Saúde o dossiê de eliminação da transmissão vertical do HIV e AIDS, o ministro está dizendo, não é possível que a gente tenha conseguido eliminar a transmissão do HIV e AIDS e não eliminar a transmissão da sífilis congênita. Então, nós estamos aqui assumindo e reafirmando esse compromisso da gente trabalhar, pensar estratégias sobre isso, né? Não baixar a guarda em relação, como é a mesma coisa do sarampo, não baixar a guarda em relação à eliminação da transmissão vertical do HIV e AIDS e buscar novas metas, que a gente precisa ir atrás. Rodrigo quer falar mais uma meta. Fala aí, Rodrigo. Olha aí, o Rodrigo, que é um grande batalhador pelo Fórum de ONGs, lá do FOES de São Paulo, ele falando algo muito importante, né, que é um compromisso nosso, o Dário sabe disso, que nós vamos também, né, fortalecer os serviços de referência. Eu sou defensor da gente disseminar na atenção primária em saúde, mas não quero abrir mão da gente manter força para os serviços de referência, né? São fundamentais. A gente está discutindo uma proposta já para botar no orçamento do ano que vem, como que a gente faz um incentivo específico de qualificação desses serviços, criar um recurso específico para fortalecimento deles. E eu quero terminar dizendo, convidar todo mundo para a nossa conferência internacional aqui que a Beatriz lançou e fortaleceu. A gente já falou sobre ela na Organização Mundial de Saúde, teve um evento específico sobre isso, eu não pude estar no dia do evento, porque tinha a reunião dos BRICS, a Mariângela foi lá me representar, foi a Mariângela ou o Draulio? Foi o Draulio, porque a Mariângela estava em outra. Lá a gente tinha, o Brasil é muito requisitado, viu, Beatriz? Então, desculpa. Eu quero convidar todo mundo, quero dizer, né,
a Mônica, da OPAS, e ao David Lewis, que nós vamos na conferência fazer, viu, David? Vamos fazer um encontro dos países que falam português, país de língua portuguesa. Então, você também é convidado para em julho do ano que vem, viu, Mônica e David? A gente vamos convidar eles para fazer uma fala também, que já estão muito bem no português. Nós vamos aproveitar a conferência para fazer, né, retomar a conferência da CPLP, que há anos também não se realiza, Conferência Internacional de Enfrentamento, a Conferência Internacional de AIDS, que há anos não se realiza também, então a gente assumiu esse compromisso junto com os ministros da Saúde da CPLP, e que a gente tenha, nesse momento da conferência, né, um grande encontro para a gente renovar as nossas energias. Então, quero agradecer muito, querido professor Mauro, agradecer muito a você, registrar o que a gente fala para a gente reanimar os nossos compromissos, né? E dizer, gente, que nós estamos vivendo um dia que é histórico, vocês estão nesse dia histórico, vocês participam dessa história. A gente podia ter escolhido qualquer outro lugar para apresentar isso. Podia ter ido lá no gabinete do Christian e entregar na mão dele. Podia ter ido fazer uma coletiva de manhã, que ia ter mais imprensa, porque era mais fácil entrar de manhã e apresentar isso. Nós fizemos questão, o departamento fez questão, a secretária Mariângela, a gente, enquanto ministro, fizemos questão de entregar esse relatório aqui, nesse encontro, pela força e a importância que tem esse encontro, pela força que tem essa articulação multidisciplinar do enfrentamento das ISTs, também para dar energia para a gente enfrentar as outras ISTs. Então, um grande abraço, beijão para todo mundo, aproveitem o congresso nos próximos dias. Muito obrigado. Gente, boa noite. Peço desculpas, mas eu queria trazer também mais um compromisso, Padilha. A gente vive com HTLV há mais de 40 anos. O Brasil sabe que o HTLV existe. Infelizmente, eu queria muito estar feliz, doutor Mauro, e ter diagnóstico rápido, ter tratamento, ter diversos antirretrovirais. E a gente não tem nada, não tem nada. Então, assim, cuidem das pessoas que vivem com HTLV também, porque eu não aguento mais, gente. Eu estou no limite. E muito obrigada pela oportunidade, mas a gente precisa avançar muito, muito no HTLV. As pessoas estão morrendo e a gente não fala desse vírus. Então, agradeço e eu peço que vocês levem também esse compromisso de eliminar também o HTLV do Brasil todo.